Bem, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui reunidos hoje, dia 26/10/2020, reunidos para mais uma aula da professora Isabela Oliveira. Esse grupo foi criado pelo Hamilton, hoje está aí sob a minha coordenação, a responsabilidade, né? Essas aulas ficam gravadas no meu canal do YouTube e também lá no Facebook, na nossa página lá. E a leitura de hoje fica a parte da Inês. Muito obrigado, Inês, mais uma vez. Tá? Professora, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado aos seus pais pela sua presença entre nós. E eu te passo a palavra. Amém. Muito obrigada a todos os pais, a todos os nossos pais, todos os nossos professores, né? A todos nós assim que seguimos estudando também como alunos, né? E vamos seguir com o nosso estudo desse livro que está sendo, para mim, uma oportunidade preciosa. Todas as vezes que eu leio um livro do Bert Hellinger e releio, eu aprendo ainda mais. Então, sugiro a você que, se já leu, releia. E aí você vai aprender ainda mais. Podemos Sim, por começar? favor. Obrigada. Eu que agradeço. Ajuda como fraqueza e ajuda como força. Hellinger. Gostaria ainda de dizer algo sobre o amor. Amor demasiado é fraqueza. Muitos amam porque não conseguem suportar algo, porque não conseguem suportar o outro e seu destino. Por isso se tornam ajudantes. Uma criança pequena não consegue suportar o que acontece na família, o que acontece com a mãe, com o pai, com o destino deles e com a culpa deles. Por isso quer ajudar. Então assume algo pelo pai, pela mãe, por outros da família, por fraqueza. Ele se torna ajudante por amor, mas por fraqueza. Muitos ajudantes adultos ajudam segundo o modelo de uma criança assim. Eles não conseguem suportar algo e tentam mudar algo, mas não porque o outro precise disso. Assumem algo por ele, sem respeito pela sua grandeza e seu destino, e talvez também pela sua culpa. A criança cresce quando aprende a amar de outra forma, com respeito pela grandeza que conduz os pais e que conduz os outros também. Assim, o ajudante tem ajuda de outra forma, quando adquire força. Ele suporta o destino dos outros, então apoia o outro de uma forma que ele possa ficar sobre os seus próprios pés. E, frequentemente, também de uma forma que o outro desiste de ajudar por fraqueza. Esse seria o outro amor. Ajuda em sintonia. Eu gostaria ainda de dizer algo sobre a ajuda. Posso comparar a maneira como procedo aqui com a de um jardineiro. Ele espera a época certa, faz o que é necessário no momento. Depois disso, deixa crescer, sem interferir. O que faço aqui é dar com o cliente os passos necessários que ajudam no seu crescimento. Tenho respeito pelas leis do crescimento e do desenvolvimento. Se vocês compararem isso com uma outra postura, alguém diz, eu soluciono por você, estão vendo que ele se comporta mais como um artesão que lida como matéria morta, ficando somente satisfeito quando foi consertada. Essa postura tem pouca conexão com as leis da alma. Eu tento seguir as leis da alma. A característica principal do jardineiro é que espera com paciência pela época certa da fruta. Reconciliar os opostos. Ainda vou dizer algo sobre a loucura. Louco é alguém que não consegue reunir algo. Via de regra, são pessoas opostas. O louco precisa conseguir lidar com os dois, mas não consegue porque essas duas pessoas estão em conflito uma com a outra. Existe um insolúvel entre eles, como, por exemplo, entre agressores e vítimas. Isso significa, normalmente, que ele se torna esquizofrênico. Em relação aos distúrbios da fala, talvez exista algo similar.
Por enquanto, isso é apenas uma hipótese. Alguém tem distúrbios da fala, especialmente quando gagueja, porque dentro deles duas pessoas opostas querem ter a palavra simultaneamente. Um está contra o outro. Um deles quer dizer algo e não deve dizer. Uma pessoa quer algo e a outra está do contra. Então, isso leva à gagueira, ou a uma espécie de distúrbio de fala. Essa imagem me surgiu quando estava trabalhando aqui, que os distúrbios de fala, algumas vezes, têm algo de louco e que pode ser solucionado, quando aqueles que se opõem na alma podem ser reunidos e se reconciliam. Então, as palavras também podem se reconciliar e se mostrarem como um todo, como uma unidade. A premissa é que aconteça algo similar também com o ajudante. Ele também precisa reunir os opostos em sua alma. Precisamos parar mesmo, porque a riqueza aqui está impressionante para os ajudantes. E aqui, no caso, dentro de um grupo de educação sistêmica, nós também estamos falando do professor, do pedagogo, das pessoas que queiram estar ajudando. Então, ele fala, basicamente, duas maneiras de ajudar, né? Uma ajuda que é uma ajuda que conduz a uma fraqueza e outra que ajuda e que traz força. A ajuda que traz fraqueza, o que ele fala, é que é um tipo de amor que esse ajudante tem, que repete, como vocês puderam perceber, um emaranhamento infantil, onde ele quis ajudar os seus pais, assumindo algo por seus pais, né? Então, na verdade, essa criança não está suportando a dor dos pais e ela fala, eu faço de tudo para que meu pai e minha mãe possam ficar bem ou estarem vivos, o que quer que seja. E é o que essa pessoa, esse ajudante que ainda não resolveu essa questão, né? Esse seu emaranhamento, vai querer fazer em relação ao seu cliente, assumir algo pelo outro, que na verdade é um assumir, mas é um assumir sem respeito, né? Pela grandeza daquele destino daquela pessoa, a sua vontade ou não de querer alguma transformação ou cura, né? Então, ele fala que e aí isso é muito interessante porque nos leva a refletir sobre o nosso crescimento enquanto ajudantes, né? Que precisa ser feito o caminho de crescimento nesse caso é um respeito pela grandeza dos pais. Ou seja, ao invés de querer fazer algo pelos pais, eu respeito a grandeza deles, a maneira como eles lidaram com o destino deles, com a vida deles, com o peso que eles trouxeram para lidar, o que quer que seja, né? Então, essa seria pelo menos o que ele nos aponta enquanto uma direção para o crescimento, para não sermos ajudantes que produzam fraqueza, né? Aí ele também explica, olha que coisa mais maravilhosa. Olha a metáfora que ele usa para falar do trabalho dele. É jardineiro. A maneira como ele procede é um jardineiro. Ele vai esperar a época certa, no que diz respeito ao cliente, né? Fazer o que é necessário a cada momento, né? E depois que ele faz aquilo, vocês sabem a constelação familiar, um impulso de crescimento, ele vai fazer o quê? Deixar crescer sem interferir, ou seja, vai ajudar a pessoa a simplesmente dar os passos que são necessários naquele momento para o seu crescimento. E tudo isso, como ele belamente sempre nos mostra, com respeito pelas leis do crescimento. A lei do crescimento da natureza, por exemplo, que tem um determinado tempo para isso poder crescer, um determinado tempo para poder se desenvolver, para se desabrochar, e que muitas vezes, por exemplo, uma cura, uma transformação completa é um merecimento de uma fruta madura, né? Que não está no nosso alcance, não está no nosso controle, não é essa a função de um constelador familiar ou de uma pessoa que trabalha com essa abordagem. Então, é uma outra postura que ele fala que é diferente dessa postura eu faço por você. Eu sou um jardineiro que ajudo no crescimento, né? Da vida. E depois ele nos traz uma compreensão sobre o que vem a ser a loucura, né? Que, como vocês sabem, talvez saibam, para Bert Hellinger, a esquizofrenia, a psicose não são nem consideradas doenças, na verdade são condições sistêmicas que têm a ver com essas representações simultâneas de agressores
e vítima que revelam um conflito muito profundo que não foi resolvido dentro da família e que essa pessoa, digamos, para fazer isso, né? E traz nos seus sintomas, né, vestígios do que se trata. No caso dos distúrbios da fala, Bert Hellinger nos mostrou como essa imagem de agressores e vítimas surgiu para ele, como essa imagem de duas pessoas que uma quer uma coisa, a outra quer outra, ou então uma pessoa quer dizer, mas não deve falar, ou seja, mostrou vários conflitos que, na verdade, se apresentam dentro da fala, mas que são retratos de uma realidade sistêmica mais ampla, e assim nós podemos ver isso também em vários outros distúrbios, e isso já se trata da aplicação dessa ciência, né, no campo da psicologia. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Então, tá joia. Muito obrigada, então, prosseguimos. Crianças de rua, extraído de um curso no México. A vida real. Muitas vezes ficamos imaginando como seria uma infância realmente feliz e o que nos prepararia melhor para a vida. Ou seja, pais amorosos, infalíveis, compreensíveis, sempre ao nosso lado, ajudando-nos em todos os aspectos e protegendo-nos contra todos os males. O que acontece com essas crianças mais tarde na vida? O que sabem das dificuldades da vida e dos desafios que ela nos impõe? Quão corajosas serão? No que diz respeito à capacidade de sobreviver, também diante de grandes dificuldades, estão em desvantagem em comparação com as crianças que tiveram uma infância difícil. Às vezes, comparo os estudantes universitários na Alemanha com as crianças de 6 ou 7 anos que vendem jornais na América Latina. Quão fortes já são, quão independentes, como podem tão jovens assumir a responsabilidade pelo sustento da família e contribuir de forma natural para ele? Quanta vivacidade e prontidão e que força interna! Tenho mais profundo respeito por elas. Elas sabem das durezas da vida e o que, em última instância, ela exige de nós. Exemplo, por favor. Hellinger pede que um garoto de aproximadamente 13 anos se sente ao seu lado. Ele vem com as mãos no bolso e senta-se tímido e desajeitado ao lado de Hellinger. Hellinger para esse garoto. Você ainda não está acostumado com isso. O garoto está muito mexido e olha para o chão. Hellinger, olhe para mim. O garoto está sentado, curvado, com o tronco inclinado para o lado oposto ao de Hellinger e olha para ele de baixo para cima. Depois olha de novo para o chão. Hellinger, para mim está bom assim. Simplesmente olhe para mim. Hellinger pousa a mão sobre o joelho do garoto. Hellinger, quando olho para você, vejo que desistiu de confiar em outras pessoas. Parece que passou por muitas dificuldades. O garoto acena com a cabeça. Hellinger, eu vejo isso. O garoto olha novamente para o chão. Hellinger, às vezes, em uma noite escura, as pessoas esperam ansiosamente pelo nascer do sol. É bom ver o sol brilhar novamente depois de uma noite escura. Às vezes também é assim na vida. Também na vida, o dia nasce depois de uma noite escura. Vamos procurar a luz? A luz para você? O garoto olha para o chão o tempo todo. Hellinger, olhe para mim de novo. O garoto sorri para Hellinger. Hellinger, vejo que você está mais esperançoso. Conte-me algo de sua vida. O garoto suspira fundo e começa a chorar. Hellinger o envolve com o braço, puxa-o em sua direção e o conforta demoradamente. O garoto pousa a cabeça sobre o peito de Hellinger. Após um instante, quando Hellinger solta o garoto, este olha para o outro lado e para baixo. Hellinger o puxa novamente para si. O garoto pousa sua cabeça novamente, de forma espontânea, sobre o peito de Hellinger. Após um instante, o garoto se solta. Ele olha de novo para o lado
e para o chão. Hellinger, conte-me algo sobre seu pai e sua mãe. Garoto, o que devo dizer? Hellinger, algo sobre o que você viveu com seu pai e com sua mãe. Garoto, eu não tinha uma boa relação com os meus pais. Hellinger, o que aconteceu? O garoto, eu fugi de casa porque não aguentava mais. Hellinger, qual era a sua idade? Garoto, 10. Hellinger, para onde você foi? Garoto, para a rua. Hellinger espera um longo tempo. Durante todo esse tempo, ele mantém a mão direita entre os ombros do garoto. O garoto continua olhando para o chão. Hellinger, então você sabe viver sozinho. A outra pausa longa. Hellinger, você visita os seus pais às vezes? Garoto, sim, às vezes. Hellinger, quer dizer algo sobre isso? Garoto, não. Hellinger, vou fazer um pequeno exercício com você. Feche os olhos. Imagine seus pais quando olharam para você logo que você nasceu. Como lhe tomaram como filho, alimentaram vocês. Eles lhe ajudaram e você pôde morar com eles. Eles tinham poucos recursos, mas fizeram o melhor que puderam. Quando pequeno, você olhava para eles com amor. Eles eram os únicos com quem você contava. Aí você cresceu. Viu como era difícil para os seus pais. Talvez tenha visto que eles não tinham possibilidades de alimentar você também. Então, talvez tenha dito internamente: não quero ser um peso para vocês. Vou cuidar de mim sozinho agora. Aí será mais fácil para vocês. Então você foi embora. No entanto, você às vezes visita seus pais. Você diz a eles: eu dei conta sozinho. Fui forte o suficiente para dar conta sozinho. Mas sinto muita falta de vocês. Olhem para mim com amor. Após um instante, Hellinger tira a mão do garoto. O garoto permanece na mesma posição e olha para o chão. Então Hellinger coloca a mão sobre a mão do garoto. Eles permanecem assim por muito. Hellinger, após um instante, como você se sente agora? O garoto olha para Hellinger. Garoto, bem, Hellinger, vou fazer mais algo para você, ok? O garoto acena com a cabeça. Hellinger escolhe representantes para o pai e a mãe do garoto e os posiciona lado a lado, a mãe à esquerda do pai. Ao ver isso, o garoto tampa os olhos com a mão. Hellinger o coloca em frente aos pais. Hellinger para o garoto. Imagine que você está voltando da rua e indo para casa. Olhe para eles. Todos permanecem por muito tempo sem se mover. Então a mãe dá um pequeno passo se afastando do pai. Depois dá mais um pequeno passo e em seguida mais um. Ela olha para o chão o tempo todo. Após um instante, Hellinger escolhe um representante para um morto e pede a ele que se deite em frente à mãe, com as costas voltadas para o chão. Quando ele se deita, a mãe dá um pequeno passo para trás, mas fica olhando o tempo todo para o morto. Depois dá mais um pequeno passo para trás, o morto olha continuamente para ela, depois olha para o garoto. A mãe olha brevemente para o pai, mas ele não se mexe e olha sempre para frente. Após um instante, a mãe vai para o chão e olha para o morto. Este olha alternadamente para ela e para o garoto. Ele estende uma mão para o garoto, mas a recolhe em seguida. Segura a cabeça com as duas mãos e começa a soluçar alto. A mãe se levanta de novo e dá vários passos para trás. Ela pousa a mão esquerda sobre o coração. O pai continua sem se mover. Hellinger, após um instante, para o garoto. Você sabe quem poderia ser essa pessoa no chão? Garoto, eu. Hellinger, é uma pessoa morta com a qual a mãe tem uma ligação. Quem poderia ser? Garoto, minha tia. Hellinger, o que houve com ela? Garoto, não sei. Hellinger, sua mãe estava olhando para o chão antes. Isso mostra que estava olhando para um morto. Pode ser que o morto seja um filho da sua mãe. Você sabe algo a esse respeito?
Garoto, não. No meio tempo, a mãe coloca ambas as mãos sobre o coração. Hellinger, podemos ver algo claramente aqui. Sua mãe não estava disponível para você. Ela se sentia atraída por uma outra pessoa. Dessa forma, você só pôde contar com o seu pai. Hellinger o coloca mais perto do pai. O garoto se coloca à direita do pai. Este o envolve com o braço direito e pousa a mão esquerda sobre o seu ombro. O garoto olha para o chão e coloca as mãos no bolso. Fica assim por muito tempo. De vez em quando, o garoto levanta levemente a cabeça, mas abaixa logo em seguida e olha para o chão. Hellinger, após um instante, para o garoto. Você também está olhando para um morto, talvez para um amigo. Garoto, para um amigo. Após um instante, Hellinger escolhe um representante para esse amigo e o coloca deitado em frente ao garoto, com as costas para o chão. O outro morto se vira para o lado. A mãe recua ainda mais. Hellinger para o garoto. Vá até ele. O garoto se ajoelha junto ao morto e chora. Hellinger para o garoto. Siga o seu movimento. Após um instante para esse morto, o que se passa em você? Esse morto, sinto o mesmo que ele. Também estou olhando para um morto. O garoto e o morto se olham. Hellinger coloca a mão do garoto sobre a barriga do morto. Hellinger, após um instante, para o garoto. O que se passa com você? Garoto, estou triste. Hellinger, diga a ele. Penso em você com amor. Garoto, penso em você com amor. Após um instante, Hellinger faz com que o garoto se levante e se vire para o seu pai. Hellinger, olha para o seu pai e diga a ele. Sou seu filho. Garoto, sou seu filho. Hellinger, olhe para mim como seu filho. Garoto, olhe para mim como seu filho. Hellinger, tome-me como seu filho. Garoto, tome-me como seu filho. Hellinger, por favor. Garoto, por favor. O pai abraça o garoto. Ele ainda está com as mãos nos bolsos. Hellinger o ajuda a abraçar o pai. Pai e filho permanecem assim por um longo tempo. O pai o beija e acaricia sua cabeça. O filho mantém o tempo todo a cabeça virada para o lado contrário ao pai. O pai acaricia novamente sua cabeça e suas costas. Após um instante, eles se separam. Hellinger para o garoto. Como você está agora? Garoto, bem. Hellinger, vou parar por aqui. Tudo de bom para você. Okay. Realmente impressionante, né? Vocês imaginem a reflexão que esse texto do Bert Hellinger está nos levando a fazer sobre a nossa condição social, né? O que realmente leva as pessoas para a rua, na verdade, você pode falar é a pobreza, sim, tem a pobreza, mas tem algo maior que tem a ver com uma desigualdade maior que tem, como nós sabemos, transgeracionais. E aqui, muito claramente, no caso desse garoto de rua, uma criança de rua, né, ele se percebe que estava conectado ou desconectado, melhor dizendo, da sua família. Primeiro, Bert Hellinger começa fazendo uma reflexão, né, para tirar a gente desse olhar de tadinho, o garoto está na rua. Ele mostra o que é que prepara mais para a vida. É uma infância completamente feliz, doriana, ou é uma infância difícil? Então, inclusive, eu não sei se vocês conseguem perceber que no texto ele faz como se fosse uma reverência ao destino desse menino de rua, quando ele fala no começo do texto, olha, você deve ter aprendido muita coisa, vivido muita coisa dura, sabe? Você vê que ele faz uma reverência ao destino daquele menino, né? E se trata um belo exemplo do efeito da reconciliação com o pai. Vocês podem observar que ele nos dá uma aula magistral sobre a prática. Inicialmente, você vê que ele assume um pouco um lugar de conforto para esse garoto, talvez uma primeira posição de pai, mas ele permite que o garoto se abrace com ele, quer dizer, ele faz um processo de cura do amor interrompido quando o constelador familiar se coloca no lugar desse que acolhe, por exemplo, no caso desse garoto de rua, aquele que saiu de casa. Então, ele, constelador familiar, acolhe em primeiro lugar, ele recebe de volta esse menino em algum lugar, ele mesmo. Depois, então, ele vai observando que
a quem são essas pessoas, que o garoto realmente está conectado pelos sinais, ele olha para o chão, ele olha para o lado, né? Então, você sabe, muitas vezes, dentro da constelação familiar, quando olha para o chão, a gente já sabe que é para morto. Mas do lado é alguém que falta, muitas vezes. Então, a gente tem que olhar para esses sinais, para a mão, para o olhar da pessoa. Depois eu marquei aqui outra coisa que eu achei muito interessante, que no meio do trabalho, ele começa trabalhando com a constelação familiar tradicional, depois no meio do trabalho ele faz o quê? Pede para o menino fechar os olhos, ele começa a trabalhar com as imagens interiores. Vocês perceberam? Ele sai do mundo externo, entra no mundo interno, né? E faz um trabalho com as imagens interiores. E outra coisa interessante em relação à prática que ele nos mostrou foi quando ele, junto com o garoto, ele vai e coloca a mão onde o garoto estava colocando a mão. Quer dizer, ele acompanha na sensação que o garoto estava tendo, ele experimenta junto com o garoto algo que ele percebeu que era essencial, né? E uma frase que eu achei crucial foi quando ele fala assim: eu dei conta de tudo sozinho, mas sinto muito a falta de vocês. Quando ele dá essa frase para ele falar para os pais, né? Por quê? Porque é como se ele, nesse momento, ele tivesse valorizado muito tudo que essa criança viveu na rua. Entendeu? Então, assim, ela não teve menos, ela teve algo muito importante. Então, assim, isso me impressionou muito no trabalho dele, né? E também a lealdade aí, não apenas a pessoa da família, mas o garoto também estava ligado a uma morte de um amigo, provavelmente na rua. Então, assim, também uma outra indicação para o trabalho com esse tipo de pessoas, né? Então, a Inês está falando aqui, deixa eu ver quem mais. Valoriza a força vindo das experiências, exatamente. Estamos agora, então, na página... Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? E assim, eu já tinha me dado conta sobre os moradores de rua isso, que na verdade, se você prestar atenção, quando as pessoas estão em comunidade, quando elas estão conectadas umas com as outras, mesmo que seja muita pobreza, sempre tem um acolhimento. As pessoas que estão na rua realmente têm uma outra coisa que está por trás, que além da pobreza é uma dinâmica familiar, é uma desestruturação familiar que está por trás, né? E você encontra muito nesses homens também que são andarilhos, que não voltam, geralmente começam a ser andarilhos que não voltam mais para casa, quando perdem um grande amor, quando se separam da esposa. Então, assim, o estar na rua tem outra coisa que está por trás, que não é apenas a pobreza. E esse eu acho que é um exemplo que exemplifica isso. Podemos prosseguir, então? Vamos lá. Exemplo, o amor. Hellinger, para um rapaz de aproximadamente 18 anos, morador de rua. Qual é a sua questão? Rapaz, sou muito agressivo e muitas vezes sinto-me muito sozinho. Hellinger, o que você faz quando fica agressivo? Rapaz, perco a consciência. Não consigo mais me controlar. Hellinger, quem mais em sua família era agressivo? Rapaz, na família do meu pai e também na da minha mãe. Hellinger, o que houve? Rapaz, do lado do meu pai, o pai dele era bastante agressivo. Tinha ainda uma outra mulher. Na família da minha mãe, tem um tio cujo filho se matou. Esse tio matou o namorado de sua irmã. Hellinger, quem é agressivo da forma como você é, está identificado com alguém de sua família. Provavelmente você se identifica com esse tio que matou o namorado da irmã. Por isso, vamos olhar para isso. Talvez encontremos uma força que lhe permita soltar-se disso, ok? Rapaz, sim. Hellinger escolhe representantes para o tio que matou o namorado de sua irmã e para o filho do tio que se matou. Depois escolhe uma representante para a irmã do tio e um representante para o namorado da irmã que foi assassinado. Hellinger posiciona o namorado assassinado da irmã do tio em frente a ele e a irmã ao lado do namorado. O filho do tio é posicionado bem mais para trás, lateralmente, atrás da irmã do tio. O assassinado cai imediatamente para trás no chão.
Ele fica deitado de costas e abre ambos os braços. Em seguida, o tio também cai para trás no chão, com um alto estampido, e estica os braços e as pernas. Ao ver isso, o rapaz começa a soluçar. Hellinger o abraça, ele apoia a cabeça sobre o peito de Hellinger e respira pesadamente. Então, o filho do tio também vai para o chão. Ele se deita do seu lado direito e olha para o pai. A irmã do tio permanece em pé imóvel ao lado do seu namorado, deitado no chão. O rapaz soluça alto no peito de Hellinger. Hellinger para o grupo. Quem é o culpado aqui? Ele aponta com o dedo para a irmã do tio. A irmã do tio é a culpada. Ela permanece em pé inabalada. Hellinger, quem pagou por essa culpa? Ele aponta para o filho do tio que se matou. Ele pagou por isso. O rapaz continua soluçando com os olhos fechados. Hellinger para o rapaz. Agora vá até o namorado assassinado da irmã do tio e o abrace. Hellinger o conduz até o assassinado que está deitado no chão e o faz ajoelhar-se ao lado dele. O rapaz olha para o assassinado e soluça alto. Contudo, não se atreve a tocá-lo. A irmã do tio continua inabalada. Hellinger para o rapaz. Diga a ele, dou-lhe um lugar no meu coração. Rapaz soluçando alto, dou-lhe um lugar no meu coração. Hellinger, após um instante, toque nele. Está tudo bem. Toque nele. E o toca com bastante cuidado e pousa uma mão sobre o seu peito. A irmã do tio virou a cabeça e está olhando para baixo em direção aos dois. O rapaz fica mais calmo. Ele para de soluçar. Hellinger o levanta e o conduz até o seu tio, o assassino. Lá, ele começa novamente a soluçar. Hellinger pede que ele se ajoelhe diante do tio. Ele se ajoelha e soluça alto. Hellinger, após um instante, toque nele também. Ele coloca uma mão no seu peito e soluça alto. Hellinger, após um instante, ora ele e diga, dou-lhe um lugar no meu coração. Rapaz soluçando alto, dou-lhe um lugar no meu coração. Ele continua soluçando alto. Após um instante, Hellinger o coloca de pé. Então, Hellinger coloca a irmã do tio diante do seu namorado assassinado. Hellinger para a irmã do tio. Olhe para ele. O rapaz está ao lado de Hellinger e se apoia nele. Hellinger o envolve com um dos braços, enquanto ele ainda soluça alto. Hellinger para a irmã do tio. Vá para junto do seu namorado no chão. Ela se ajoelha junto a ele, coloca uma mão sobre o seu peito, curva-se até ele, abraça-o e soluça. Ela acaricia seu rosto. Ele fecha seus olhos. Hellinger para o grupo. Ele fechou os olhos. Agora está em paz. Hellinger conduz o rapaz até o filho do seu tio que cometera suicídio. Ele fica à sua frente e olha para baixo em sua direção. Hellinger, diga a ele, dou-lhe um lugar no meu coração. Rapaz soluçando alto, dou-lhe um lugar no meu coração. Hellinger, abaixe-se até ele. O rapaz se abaixa até ele e soluça alto. Hellinger, toque nele. Ele pousa uma mão sobre o seu peito e se acalma. O filho, contudo, fica olhando para o seu pai. Hellinger coloca o tio de pé e o leva até seu filho. Hellinger para o tio, abaixe-se até ele. Ele se ajoelha, filho, estende a mão até o pai toma a sua mão, o filho fecha os olhos. Hellinger para o grupo, agora ele também fechou os olhos. Ele espiou por seu pai, ele pagou por isso. O tio deita-se ao lado do filho e também fecha os olhos. Hellinger faz com que o rapaz fique de pé e se vire para o grupo. Hellinger, agora olhe para frente, olhe para o mundo, diga a todos aqui, agora estou a serviço da paz. Rapaz respira fundo, agora estou a serviço da paz. Hellinger olhe para todos eles, diga a eles, agora estou a serviço do amor e da paz. Rapaz, agora estou a serviço do amor e da paz. Ele respira fundo, Hellinger o pega pela mão. Hellinger, agora suas mãos estão muito macias. Ele continua respirando fundo.
Hellinger, ninguém mais precisa ter medo de você. Rapaz, sim. Hellinger, ok, tudo de bom para você. Rapaz, obrigado. Os dois se abraçam e se dão as Ok. mãos. Então, vocês perceberam que até agora, nesse livro, Bert Hellinger está nos dando um grande panorama de todas as dinâmicas que atuam no bem-estar das crianças e dos jovens, solucionando problemas difíceis, mostrando o efeito de aborto, de adoção, de todas as diversas condições familiares nas crianças, né, no seu comportamento. Nesse caso, um exemplo da agressão de um jovem por meio de uma identificação com um assassino, né? Então, um jovem agressivo que chega a perder a consciência no momento da agressão, né? Que levou Bert Hellinger a ver mais uma vez a dinâmica das vítimas e dos assassinos, né? Vítima e perpetrador. E, mais uma vez, olha a mão, o toque, a importância de tocar a vítima e o perpetrador, porque, na verdade, o que é que precisa ser feito? É uma integração dentro da alma. E todo o processo de cura tem a ver com a integração do nosso lado direito, com o nosso lado esquerdo, com o nosso lado instintivo, com o nosso... assim, ele tem a ver com um processo de integração. Então, aqui, na prática, a colocação da mão nos dois, né? Bert Hellinger nos ensina, mais uma vez, o poder da contenção, né? Ou ele vai lá, mais uma vez, ele segura o garoto, especialmente para esses garotos que têm problemas com droga, com violência, que estão experimentando tudo isso da rua, a importância da presença do pai, como Bert Hellinger faz isso, né? Outra coisa importante é dar um lugar no coração, que esse garoto fez, porque, na verdade, ele faz tudo isso, toda essa agressão, porque quando a pessoa está identificada, ela não dá um lugar no coração, ela está identificada. Ela dá um lugar no coração já é um segundo passo de um processo de desidentificação, ou seja, eu não sou você, mas eu dou um lugar para você, entende? Porque aqui, no caso, ele está mostrando a identificação, um emaranhamento que leva, às vezes, a pessoa a ter, por exemplo, se eu tenho múltiplas personalidades, eu estou identificado com tanta coisa, entende? Então, e depois ele leva, depois que ele consegue fazer todo esse processo com o garoto, né, uma declaração, né, agora estou a serviço da paz, ele fala isso uma, duas vezes, depois agora ele coloca o amor, né, porque o menino também estava fazendo aquela agressão por amor, mas agora ele pode fazer com um outro amor, ou seja, ele estava fazendo por amor a guerra e agora ele pode fazer por amor a paz, né? E eu queria chamar a atenção de uma outra coisa super simples, super importante. Olha, esse livro, para quem quer ser um bom constelador, ele é leitura obrigatória. Olha o que o Bert Hellinger faz nesse trabalho. Ele pega na mão do garoto, e fala assim, suas mãos estão macias. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um processo de ancoragem. Ele fez toda uma transformação com o garoto ali, né? A constelação, não ele, vamos colocar assim, o processo se deu, e ele chega no final e ancora aquela palavra, ancora aquela maneira de pensar, aquela maneira de ver numa coisa tátil, concreta. Tá entendendo? Então, prestem atenção, porque o nosso professor ensina dessa maneira. Ele ensina fazendo, para quem tem olhos para poder ver e para poder entender o que ele faz. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Então, finalmente, vamos chegar à parte da escola, né? Com um curso lá de pedagogia sistêmica no México. Então, vamos lá. Podemos seguir. Não, tá sem som, Inês, a gente não está ouvindo. Desculpa. Agora deu, Isabela. Sim, agora pode começar de novo, por favor. Desculpa. Pedagogia sistêmica. Hellinger gostaria de dizer algo sobre a pedagogia sistêmica. O que significa pedagogia sistêmica? Significa que não vemos apenas o aluno, mas também os pais do aluno nele. Uma professora me falou certa vez que quando está diante de uma classe com 20 alunos, não vê apenas 20 pessoas, mas sim 60, pois os pais também estão incluídos.
Quando o professor também vê os pais dos alunos por trás deles, ele os entende. Ao mesmo tempo, sente por trás de si os seus próprios pais e ancestrais. Entretanto, na sociedade ocidental, existe uma ideia dos pais ideais. Isso não faz sentido para mim. Meus pais não foram ideais, mas foram muito bons. A meu ver, e esta é uma afirmação revolucionária, todas as crianças são boas, assim como seus pais. Respeito aos pais como eles são. Esse respeito aos pais, aos próprios pais e aos pais dos alunos com que trabalhamos é a base de uma boa educação. Uma vez resumi isso de forma breve, escrevendo uma carta para minha mãe. Ela já está morta há muito tempo, mas eu escrevi a carta. Querida mamãe, você é uma mulher comum, como milhões de outras mulheres. Como uma mulher comum, você me concebeu e carregou no seu ventre. Depois, você me deu à luz, alimentou, cuidou de mim por muitos anos como uma mulher comum. Como uma mulher comum, você foi para mim a melhor mãe que eu pude ter. Assim, amo você como uma mulher comum. Libero você de minhas expectativas, que vão além daquilo que posso esperar de uma mulher comum. Aquilo que você me deu vai muito além do que eu poderia esperar sendo uma criança comum. Se olharmos para os nossos pais, para todos os pais e para os pais de nossos alunos, então eles fizeram tudo certo. Na transmissão da vida, fizeram tudo certo. Nesse sentido, todos os pais são perfeitos. Se eu os tiver no coração, alguém pode me dizer o que quiser sobre os seus pais. Eu os respeito. O campo espiritual. Todo indivíduo está integrado em um sistema. A esse sistema pertence, além de seus pais, também seus avós e antepassados. Nesse sistema, muitas coisas já aconteceram, tantas boas quanto más. Esse passado atua no presente. Rupert Sheldrake fala de uma mente ampliada. Trata-se de um campo em que se encontra todos os nossos antepassados, assim como tudo aquilo que já ocorreu. Nesse campo, todos estão em ressonância com todos. Somos influenciados por ele. Qual é o resultado? Ninguém pode ser diferente do que é. Nossos pais não poderiam ter sido diferente do que foram. Nós não podemos ser diferente do que somos. E nossos alunos não podem ser diferentes do que são. Quando olhamos para os alunos que causam problema na escola, sabemos que eles não podem ser diferentes do que são. Quando olhamos para os seus pais e para o sistema de qual eles vêm, compreendemos por que são como são. Ressonância com os excluídos. Aqui há um aspecto que deve ser especialmente observado. Um sistema é perturbado quando alguém foi excluído, mesmo muitas gerações atrás. Quando uma criança se comporta de uma forma diferente do que desejávamos, está olhando em seu sistema para uma pessoa que foi excluída. Assim, a criança se comporta de uma forma diferente, por amor. Ao trabalhar com essa criança, podemos observar com ela para essa pessoa excluída. Podemos olhar com ela para a pessoa excluída. Podemos falar com seus pais sobre isso e talvez descobrir quem é essa pessoa excluída. Se olharmos e respeitarmos essa pessoa junto com os pais, nós a integramos à família. Então, a criança pode mudar. Porém, não é só a criança quem muda, a família também muda. Dessa forma, quando um professor age assim e conhece os contextos sistêmicos, ele atua também na família. Por isso, a pedagogia sistêmica atua através da escola, também nas famílias e na sociedade. Alguns professores que olham apenas para os alunos se deprimem, pois percebem que não fazem progresso. Experimentam burnout. Existem remédios simples contra esses burnouts. Olhamos através das crianças para os seus pais com amor.
e damos a ele um lugar em nosso coração. De repente, já não estamos mais sozinhos. Podemos dividir com os pais aquilo que carregamos sobre os ombros, como se fôssemos os únicos responsáveis pela criança, e irmos com mais alegria para o trabalho. Vou mostrar, através de exemplos concretos, como trabalhar com crianças difíceis e olhar para as soluções existentes. Os professores apresentaram casos em que tem dificuldade a criança e eu olharei junto com eles para uma possível solução. Querida mamãe, Hellinger para um professor. Não, desculpa. Só antes de começar, vamos o que ele falou aqui, porque a gente vai entrar num exemplo e ele já deu uma aula aqui muito importante para nós, né? Em primeiro lugar, ele está explicando o que significa pedagogia sistêmica. Então, ele está falando que nós não vemos os alunos, mas também os pais dos alunos neles e por trás deles. Então, pedagogia sistêmica significa incluir os pais, né, nos alunos. Então, e também que o professor faça a mesma coisa em relação a si mesmo, incluindo os seus próprios pais e os seus ancestrais. Olha que coisa mais linda! Vocês já sabiam o que significava pedagogia sistêmica? Então, significa isso, significa incluir nos alunos os seus pais, e que eu, como professor, também faço o mesmo. O beabá da pedagogia sistêmica é esse, né? E também, isso, para poder realizar isso, qual que é a ideia crucial que eles nos ensinam? É a ideia dos pais ideais. Então, para essa inclusão poder acontecer, Bert Hellinger mostra que nós temos que, de uma certa maneira, renunciar a essa ideia do pai ideal, tanto para nós quanto para esses alunos, e um princípio filosófico fundamental. Todos são bons. Todas as crianças são boas e seus pais também. O princípio filosófico fundamental é que todas as pessoas são boas. Não, para você entender da onde parte a pedagogia Hellinger, entende? Então, todos são bons, e então eu preciso respeitar não apenas aos pais como eles são, mas a todas as pessoas como elas são, né? Então, assim, ele diz que esse respeito por todos como são é a base da boa educação. A base da educação é esse respeito a tudo que existe como é. E nós somos cotidianamente conduzidos a este aprendizado nos mais diferentes âmbitos da vida. E professores têm de ter 50, 60. Eu, nesse semestre, acho que eu devo ter menos, porque um semestre online muitos alunos não quiseram, mas uns 60 eu tenho, entendeu? Então, o respeito a todos como são. E olha o exemplo que ele nos dá. Ele deixou uma carta para o pai dele no livro As Igrejas e Seu Deus. E nesse livro, ele deixa a carta para a mãe dele. Que, na verdade, vocês sabem que a primeira pessoa com quem a gente aprende algo na vida é a nossa mãe. Então, a carta dele diz o quê? A carta dele para a mãe dele. Uma mulher comum, uma criança comum, e ele vai fazendo um reconhecimento da mãe dele por todas as etapas, da concepção, à gestação, ao cuidado, mas é uma mãe comum que teve um filho comum. Então, assim, Bert Hellinger, um homem comum. Eu acho que isso seria a tradução bela do que ele tem para nos dizer sobre a sua filosofia de vida, né? Então, ele nos mostra que é olhar para nossos pais, para todos os pais, para os pais dos alunos, como se eles tivessem, ou melhor, eles tendo feito tudo certo, tá vendo? A pegadinha como é difícil. Eles tendo feito tudo certo, né? Como se eles tivessem feito tudo certo. Eles fizeram, não tinha nem jeito de fazer diferente, né? Então, é como se fosse olhar a perfeição naquilo que aparentemente, pelo nosso julgamento, se coloca como imperfeito, como insuficiente, como errado, entendeu? Essa que é, digamos assim, a mágica da constelação familiar, desse milagre que a constelação familiar pode trazer, que é quando a gente muda de perspectiva e consegue se sintonizar com esse canal, né, que ele nos mostra uma e outra vez.
né, de um amor do espírito, de uma consciência mais ampla. Depois ele vem nos falar sobre o que é o campo espiritual, né, ou seja, que quando nós estamos falando de pedagogia sistêmica, e isso depois, quando ele vai colocar o livro An Education of Our Time, que é um outro livro sobre educação que não está traduzido para o português, ele diz o seguinte: a educação do nosso tempo é uma educação espiritual, ou seja, nós precisamos olhar para a vida a partir dessa dimensão espiritual, e aqui ele não fala nesses termos, como ele fala no outro livro, mas ele vem falar do campo espiritual, de como os indivíduos estão envolvidos dentro de um sistema, como o passado atua no presente, levando ao conceito que não é apenas do Rupert Sheldrake, mas que é compartilhado por muitos cientistas, a ideia de uma mente ampliada, de uma mente expandida, ou seja, de uma mente que não existe apenas no nosso cérebro, que existe em todo o nosso corpo e que existe também numa conexão que nós temos com as outras pessoas, inclusive com a transgeracionalidade, como é aquilo que se revela na constelação, né? Depois ele mostra que o que acontece? Os alunos que têm problema, olha o que isso... Aí ele traz para um exemplo na prática. O aluno que tem um problema, ele só pode ser como ele é. Então, é como se você assim, ele leva o professor a uma desistência de querer mudar o aluno. Dá para entender isso assim? Então, eu vou aceitar o aluno como ele é. E em todo semestre você tem, ou no meu caso semestre, tem professores que andam ano, você vai ter alunos que são de difícil trato. Isso não tem nenhum professor que não tenha isso. Não tem nenhuma turma que não tenha isso. Parece que o próprio sistema ou o grupo produz esse tipo também de situação. Sempre tem um, pelo menos. Então, é como se a gente chegasse aqui contra o professor numa desistência de querer, assim, você não tem como ser diferente do que você é. E nesse sentido, é como se o professor saísse de um lugar onde ele pode mudar o aluno, onde ele pode mudar o destino do aluno. Entende? Então, eu olho para o aluno, eu olho para o sistema e compreendo que ele não tem jeito de ser de outra maneira, a não ser da forma como ele é. E eu acompanho ele como esse jardineiro que ele nos indicou lá, ou seja, eu dou impulso. Então, eu acompanho esse aluno no tempo que ele quiser estar comigo, para aprender o que ele quiser, e dentro dos limites. É claro que se ele não aprender o suficiente, ele não vai passar de ano. Isso é fato. Também tudo tem limite, mas é como se você também tivesse um outro olhar, um outro respeito por essa criança, compreendendo que muitas vezes esse comportamento que está fora do que seria esperado pode ter a ver com uma ressonância com os excluídos. Então, como que é o trabalho do pedagogo sistêmico, do professor que vai trabalhar com a pedagogia sistêmica? Ou seja, vai olhar junto com esse aluno para esses excluídos e vai ajudar os pais a olharem também para esse excluído. Entende? E é muito incrível, porque não importa, por exemplo, qual seja a orientação política, partidária, ideológica, pedagógica que exista, sempre, até hoje, em qualquer pedagogia, em qualquer... assim, e me corrijam se houver alguma outra que faça isso, que aquilo que intui tudo e todos é a mesma coisa do que o Bert Hellinger propõe. Porque em qualquer partido, ou ideologia, ou pedagogia, sempre tem uma coisa que parece que está de fora. E a pedagogia do Bert Hellinger é a pedagogia, digamos assim, da inclusão radical. E daquele professor que vai ajudar o aluno a pessoa que está excluída da família e vai também ajudar os pais a fazer isso. Mas ele precisa, obviamente, fazer isso primeiro em si mesmo. Então, é uma pedagogia que envolve o professor no processo de transformação ativa, de crescimento pessoal, que não é um crescimento que passa apenas por um conhecimento teórico do que vem a ser a filosofia do Bert Hellinger, a ordem do amor ou as consciências, mas que tem a ver com o processo de transformação pessoal, ok? E o que ele fala? Se o professor quer ajudar o aluno a todo custo, né? E é fato, porque a gente ama os alunos, a gente quer o melhor para os alunos. O que vai acontecer? Se ele não inclui os excluídos e se ele não inclui os pais, vai acontecer o que aconteceu com o próprio Bert Hellinger. Porque quem conhece a história do Bert Hellinger sabe que ele, enquanto professor e diretor de escola na África do Sul, sofreu um burnout. Teve que ser afastado e se virar missionário um pouco aí.
entendeu? Porque ele estava assumindo tudo. Então, ele mostra como os professores podem se proteger do burnout, dividindo com os pais a responsabilidade, porque incluiu os pais, incluiu os excluídos da família. E ele fala de maneira bela que podem ter ainda mais alegria para o trabalho e aprendem assim a como olhar para crianças difíceis e também como encontrar, quando é possível, uma solução. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho um comentário. Pode falar, Gisélia, por favor. Eu sou professora e eu descobri a pedagogia sistêmica um tempo atrás, assim, algumas coisas. Hoje eu tenho estudado mais, mas aconteceu um fato na escola que eu acho interessante. A minha aluna, a gente estava falando sobre as profissões dos pais. Aí a minha aluna baixou e começou a chorar. Aí uma coleguinha chegou para mim e falou que ela morava com o padrasto e que o pai, quando ela e nunca mais voltou. E a mãe fala muito mal do pai. Aí eu a chamei, eu já sabia alguma coisa, eu falei para ela assim: eu sei que seu pai foi embora, mas antes dele ir embora, ele fez algo maravilhoso. Aí ela falou assim: o quê? Você. Aí ela pegou, ficou até emocionada. Aí ela ficou alegre e aquilo passou a ter um significado mais bonito. Ela foi embora, ela deixou uma cartinha para mim, eu tenho guardado até hoje. Aí ela fala: obrigada, professor, por você ter falado o que o meu pai fez. É como se ela dissesse: hoje ele tem agora um lugar que é essa realização. Eu não sei como que eu fiz isso, mas naquele momento foi a saída que eu encontrei com um pouco que eu sabia. Agora hoje não, hoje eu quero estudar mais, né? Estou estudando, aprofundando, porque eu acho que esse é o caminho. Mas eu quero te falar uma coisa que você fez belamente, o que o trabalho do professor. Porque eu quero te dizer, não existe fórmula para esse trabalho. Cada professor vai aprender o que sabe através do real aprendizado, ou seja, que é de uma compreensão que vem de uma transformação pessoal, na prática você ter feito isso, entendeu? Ter olhado para o seu pai ou para alguém que faltou da sua família e ter percebido alguém ou algo que tenha faltado e você percebeu que estava tudo bem. Só por isso que você pôde dizer isso de uma maneira tão simples para o seu aluno e ele ter recebido o benefício desta filosofia. Porque esse benefício não é simplesmente fazer constelação. É uma palavra que você diz para uma pessoa, é uma palavra que você diz para o seu aluno, é uma maneira como você coloca a matéria no currículo, é uma dinâmica que você faz com os alunos dentro da sala de aula. Então, assim, o mais importante é que cada professor faça o seu trabalho pessoal, aprenda isso, e a síntese, a maneira de fazer isso, cada um vai desenvolver um jeito. E muito obrigada, a sua partilha foi muito enriquecedora. Continuamos, professora? Isso. Querida mamãe, Hellinger para um professor. Qual é o seu caso, professor? Trata-se de um aluno do primeiro semestre. Ele é muito ruim na escola. Há pouco tempo, provocou tanto que a professora bateu nele. Outra coisa que me vem à mente é que ele acha difícil falar diante de muitas pessoas. Ele fala baixinho. Na escola, o apelido dele é Mudo. Hellinger, qual a idade dele? Professor, 15 anos. Hellinger, vejamos o que podemos fazer. Hellinger escolhe um representante para o garoto e o posiciona. Ele olha imediatamente para o chão. Hellinger para o professor. Você sabe algo sobre a mãe dele? Professor, Hellinger, o garoto está olhando para um morto. Quando alguém olha para o chão, está olhando para um morto. Hellinger escolhe uma mulher como representante de uma morta e a coloca deitada de costas em frente ao representante do garoto. A mulher olha para cima em direção ao garoto.
Ele está bastante mexido e ajoelha-se devagar junto a ela. Após um instante, senta-se sobre os calcanhares e curva-se sobre ela. A mulher o pega pelo braço e o acaricia. Ele se endireita e lhe estende a mão. Em seguida, coloca a mão dela sobre os seus ombros. Hellinger coloca uma representante atrás dele. Ela se vira de costas para os dois, Hellinger para o grupo. A morta está olhando através do garoto. A outra mulher está inquieta e movimenta o tronco para frente e para trás. Hellinger coloca um representante do garoto de pé e o conduz para o lado, mas de forma que tenham ambas as mulheres em seu campo de visão. Hellinger para o representante do garoto. Como está agora? Melhor ou pior? Representante do garoto, melhor. Hellinger para o grupo. O problema está com as duas mulheres. Ele não tem nada com isso. A outra mulher se virou para a morta, que olha para ela continuamente e lhe estende a mão. A mulher se contorce e vai para o chão soluçando. Lentamente ela se arrasta até a morta, toca sua mão, endireita-se no chão e depois fica de bruços. A morta a envolve com os braços. As duas se abraçam afetuosamente. Hellinger para o grupo. A imagem é a seguinte. A outra mulher é a mãe dele. A morta é a mãe dela. Provavelmente a mãe perdeu a mãe muito cedo. Ela não se atreve a ir até ela. Agora o garoto pode dizer uma palavra que até agora ainda não disse. Para o garoto, diga à sua mãe, querida mamãe. Representante do garoto, querida mamãe. Hellinger o conduz para mais perto das duas mulheres. A representante da mãe do rapaz se levanta e envolve o filho com os braços. Eles ficam assim por muito tempo. A morta no chão deita-se de costas e fecha os olhos. Hellinger para o grupo, ela fechou os olhos e está em paz. Ela é reconhecida e amada. Agora pode fechar os olhos. Para os representantes, obrigado a todos. Para o professor, como você está? Professor, bem. Hellinger, agora você pode ver o aluno. Seria bom que visitasse a mãe e contasse a ela o que se passou aqui. O aluno não deve estar presente. Fale apenas com a mãe. Professor, a mãe está no grupo. Hellinger, excelente. Para o professor, isso é tudo. Quem pertence ao sistema familiar? Hellinger, gostaria de dizer mais uma coisa sobre sistemas, sobre o nosso sistema. Quando trabalhamos de forma sistêmica e falamos de um sistema, ele se refere às pessoas que influenciam o presente, cujos destinos são capazes de nos influenciar no presente. Por esse motivo, nem todos os nossos parentes fazem parte desse sistema. Devemos fazer distinção nesse aspecto. Por isso, vou enumerá-los. Pertence ao sistema, no nível mais baixo, as crianças, todas as crianças, mesmo as natimortas. Ao contrário do que escrevi nos meus primeiros livros, também as crianças abortadas, ou seja, todas as crianças. No nível seguinte, pertence ao sistema os pais e seus irmãos, isto é, além dos pais, os tios e tias, mas não os seus parceiros. Os primos e primas também não, apenas os pais e seus irmãos. Na próxima instância estão os avós, mas sem seus irmãos, apenas os avós. Existem exceções em que os irmãos dos avós também são incluídos, quando tem um destino pesado, mas geralmente são apenas os avós. Algumas vezes também alguns dos bisavós, mas isso é raro. Estes são os parentes consanguíneos. Também pertence ao sistema pessoas que não são parentes consanguíneos. Dentre os não parentes estão os parceiros dos pais, dos avós, incluindo parceiros anteriores. Pertence ao sistema todos aqueles que cederam lugar a integrantes do sistema. Isto é, se o pai ou a mãe tiverem sido casados antes,
e o parceiro tiver morrido ou nossos pais tiverem se separado deles, isso significa que temos nossos pais ou avós porque os parceiros anteriores cederam lugar a eles. Eles pertencem ao sistema. Emaranhamentos. Por que digo isso? O que ocorre é que os filhos de um segundo casamento imitam os parceiros anteriores. Eles estão emaranhados com eles. Por exemplo, no caso de um pai que ama muito a sua filha, que contudo está sempre com raiva dele, ele se pergunta: o que fiz de errado? E o que ele fez de errado? Ele se separou da primeira mulher. Não que isso sempre esteja errado, mas a filha representa a mulher com os seus sentimentos. Essa mulher é excluída. Talvez até falem mal dela. Em um sistema, ninguém pode ser excluído. Quem é excluído é representado. Qual seria a solução aqui? Que o pai respeitasse a primeira mulher. Por exemplo, dizendo a ela: eu te amei muito. Sinto muito que tenhamos nos separados, seja quais tenham sido os motivos. Então pode dizer a ela: por favor, olhe com carinho para minha segunda esposa e para os meus filhos. Quando a parceira anterior é estimada, torna-se amável. Ela é acolhida no sistema. Então a filha não precisa mais representá-la. Através desse exemplo, também expliquei o que é um emaranhamento. Alguém de uma geração posterior deve representar alguém de uma geração anterior, que foi excluído ou esquecido. Aqueles que o representam tornam-se os alunos difíceis. Assim, precisamos colocar o sistema em ordem. Onde começa a ordem? Na própria alma. Ou seja, no momento em que o professor acolhe em seu coração todo o sistema do aluno. Por exemplo, existem pessoas que se queixam. Existem até mesmo os alunos que se queixam de seus pais. Os pais que se queixam de seus pais ou os xingam. O que faz o professor? Ele acolhe em seu coração exatamente aqueles que são excluídos. Ele coloca o sistema em ordem em sua alma. Então pode ajudar os outros. Quem pertence ao sistema familiar? Continuação. Vou repetir mais uma vez. Pertence ao sistema os filhos, os pais e seus irmãos, os avós, às vezes alguns bisavós e parceiros anteriores dos pais e avós. Ainda há outros que pertencem. Todos aqueles de cujo dano obtivemos uma vantagem. Já vi isso em famílias ricas, por exemplo, que atuaram em atividades de exploração de petróleo ou construção de trens em que os funcionários perderam a vida. Sua riqueza baseia-se também na morte de outrem. Portanto, eles pertencem. Isso se mostra quando, posteriormente, o herdeiro de uma empresa assim deixa ir por água abaixo. Ele se identifica com esses mortos. Em famílias que tiveram escravos, membros de gerações futuras se comportam como escravos. Identificam-se com os escravos e comportam-se como tal. Exercício: dissonância e ressonância. Agora farei um pequeno exercício com vocês. Fechem os olhos. Vão para dentro dos seus corpos e prestem atenção ao que dói em seus corpos. Que órgão dói? Que músculo? Que osso? Esse órgão está em dissonância com o corpo. Entretanto, assim mostra a minha experiência, talvez que ele esteja olhando para uma família que foi excluída. Esse órgão está em ressonância com uma pessoa excluída. Através da dor, volta a atenção para a pessoa excluída. Então, vamos para dentro desse órgão e olhamos com ele para a pessoa excluída. Dizemos a essa pessoa: agora vejo você, agora amo você. Agora acolho você em meu coração. Quando a acolhemos assim no coração, a doença pode cessar. Nós nos tornamos saudáveis, acolhendo a pessoa excluída. Vou um pouco mais adiante. Imaginem-se entrando em um grande corredor, como em uma catedral. Lá existem estátuas de todos os integrantes do seu sistema. Alguns estão na frente, alguns no fundo, no escuro.
Vamos até cada pessoa, cada estátua. De repente, a estátua fica viva para nós. Olhamos nos olhos dessa pessoa, curvamos-nos diante dela e dizemos: obrigada. Vamos até as estátuas que estão mais no escuro. Esperamos até que se tornem vivas. Então nos curvemos e dizemos: agora eu vejo você. Agora também acolho você em meu coração, seja qual tenha sido o seu destino ou a sua culpa. Sentimos o que se passa em nós quando as acolhemos em nossa alma. A forma como o coração se amplia. Sentimos como crescemos, como nos tornamos inteiros, finalmente conectados a todos de nossa família. Da mesma forma, olhamos para os alunos, principalmente para os que são difíceis e que nos preocupam. Olhamos com eles para as pessoas que trazem a consciência através do seu comportamento, olhamos em nosso coração. Essas pessoas nos ajudam a ajudar esses alunos. Talvez agora podemos entender melhor o que significa pedagogia sistêmica, o quanto ela fica mais bela do que quando olhamos apenas para os alunos. Muito bem. Mais uma vez, ele nos mostra, né, o significado do que é a pedagogia sistêmica. Primeiramente, trazendo um exemplo prático, né, do aluno que está emaranhado com a mãe e com a avó. E, nesse exemplo, nós aprendemos como reconhecer quando um morto está em paz, é quando ele fecha os olhos. Isso geralmente se dá quando ele é reconhecido e amado, né? E nesse exemplo ele traz algo muito importante, né? Que quando um constelador, que um professor, assim como um advogado, pode ser também constelador. O que a Juscelia fez é um trabalho de um professor que usa abordagem sistêmica. Digamos, repetindo o que acontece na advocacia, no campo do direito, um professor sistêmico. Isso é um professor que pegou esse conhecimento e levou para o dia a dia da sala de aula. Outra coisa é esse professor ser um constelador. E aí, no caso de ser um constelador e atuar como um constelador e fazer uma constelação sobre um assunto de um aluno, o que o Bert Hellinger nos traz aqui? É apenas contar para os pais o que aconteceu sem a presença dos alunos. E não necessariamente é esse professor que vai fazer isso, na verdade é ele na função de constelador, ou aqui no caso, outra pessoa que é um constelador familiar, né? No caso o Bert Hellinger. Então, quando for levar o resultado da constelação, não incluir o aluno, contar apenas para o pai, e nesse contar, lembrando sempre que é uma descrição, não tem uma interpretação, é só uma descrição, né? Depois ele nos dá uma aula, mais uma vez, sobre quem pertence ao sistema familiar, que são as pessoas que influenciam do passado no presente, né? E mostrando que nem todos fazem parte. Quem faz parte, começando a todas as crianças, inclusive as nascimortas e as abortadas, e ele ainda se lembra que no começo da literatura dele, ele não incluía os abortados, né? Então depois todas as crianças, seus pais e os irmãos dos pais, mas não seus parceiros, né? Então os pais e os irmãos, mas não os parceiros dos tios, né? Os avós, sem os seus irmãos, a não ser que alguma coisa grave tenha acontecido, e alguns dos bisavós, né? Das pessoas que não são parentes, aí temos, dentro da comunidade de destino, parceiros anteriores dos pais e dos avós, todos que cederam lugar para alguém do sistema, e também todos, né, que sofreram algum dano, que foi retirado algum benefício por meio de um dano que eles sofreram, ou de um trabalho que eles realizaram que não foi compensado. E ele fez aí um exemplo dos escravos, né? Trouxe o exemplo dos escravos. Depois, assim, de importante aí que ele traz é o conceito de emaranhamento, né? O emaranhamento é quando alguém de uma geração posterior representa alguém de uma geração anterior, e ele vai acontecer sempre quando se exclui uma pessoa. Quando a gente exclui uma pessoa, ela é automaticamente representada por outra, porque num sistema ninguém pode ser excluído. Todo excluído é representado.
né? E aí ele estava dando um exemplo de como uma filha fica brigando com o pai, uma dinâmica muito comum, é porque ela representa uma parceira anterior do pai, a raiva dessa parceira, todo o desconforto, o que quer que seja, né? Então, Beth Hellinger nos mostra a solução, que é esse pai olhar para essa mulher e pedir para que ela reconheça com carinho a sua esposa, a sua filha, agradecer, ou seja, se reconectar com essa mulher que ficou de uma certa maneira excluída. Aí, muito interessante. Isso, por favor, vocês anotem, porque isso aqui é muito lindo e muito fundamental. Aonde começa a ordem? É uma pergunta. A ordem começa na alma. No caso da ordem dentro da escola, ela começa dentro da alma do professor. Quando o professor acolhe os excluídos daquela família ou da sua própria família, obviamente, em primeiro lugar, na sua alma, né? E aí depois eles nos levam por fim, que nós vamos encerrar o diálogo com isso e mais o comentário da Renata, né? Que é o que nos mostra no nosso corpo quando existe uma dissonância, quando existe algo que não está bem dentro do sistema, por exemplo, quando um órgão está adoecido. Então, é da mesma maneira, olho junto com esse órgão para essa pessoa que está excluída, acolho essa pessoa dentro do coração, acolho a doença dentro do coração. Então, a saúde vem de escolher, de acolher o excluído. A ordem vem de acolher o excluído. Né? E depois ele nos traz esse exercício, né? Que eu acho que aí são 2 exemplos bem práticos para as pessoas poderem levar tanto para a sala de aula, como também para o seu trabalho de constelador, né? O olhar para as estátuas. Ou seja, isso pode ser incluído numa visualização, olhando para as estátuas, uma outra maneira de representar essas pessoas que fazem parte da transgeracionalidade da família. E a Renata coloca aqui, professora, a contradição na postura fenomenológica e o olhar para o excluído, quero dizer, se o constelador olha diretamente para o excluído, ele não estaria agindo com intenção. Tenho dificuldades em compreender a postura fenomenológica com essa orientação de olhar para o excluído. Não tem contradição nenhuma, não, Renata. Na verdade, faz parte. Esse olhar é um olhar amplo, é um olhar que tudo inclui, entendeu? Não é só um olhar para o excluído, não é assim, eu não estou olhando para o excluído porque eu quero incluir o excluído, eu estou olhando para o excluído porque, na verdade, eu estou incluindo tudo. O excluído é o que está excluído. Então, eu estou olhando para tudo, não estou olhando só para o excluído, eu estou olhando para tudo. E esse é o processo. O processo é sempre de presença, esvaziamento e, como disse o professor Joel, ó, ampliar a mirada, olhar maior, mais não. Entende? Mas isso eu faço sem intenção, eu só faço porque é esse o procedimento, um procedimento de incluir, concordar. Ficou mais claro, Renata? Entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais algum comentário? Professora, queria agradecer a Isabela que ela antecipou a minha pergunta. Ah. Renata, muito obrigado, tá, pela pergunta que você antecipou. A minha pergunta seria a seguinte, porque eu faço constelação aqui dentro do presídio, tendo um projeto do Ministério Público, junto à GPEM, eu faço com os homossexuais, tá? E participando lá já há mais de anos já desse projeto, trabalhando com eles, eu percebi que lá dentro existia outros mais excluídos que os homossexuais, que são os abusadores sexuais, tá? E aí nós ampliamos, eu conversei com a doutora, inclusive Renata Goya também, charada Renata Costa aí, né? Renata, que é a promotora, que é a autora desse projeto, né? E nós ampliamos para fazer juntamente com os abusadores sexuais. Infelizmente, veio a pandemia, nós tivemos que paralisar esse projeto. Mas isso também tive muita dúvida também com relação a isso, que não estaria agindo com... Porque você estava... A sua pergunta é maravilhosa, porque você sabe que eu, além de consteladora, sou gestaltista. Os princípios da nossa percepção é o seguinte, você olha, digamos, para um copo d'água, né?
você olha para o copo d'água e você fala assim, olha o que você vê aqui. Na verdade, você fala um copo d'água, mas na verdade não é um copo d'água, é uma mão, é um fundo, é um todo, né? Então, na verdade, é engraçado que você estava achando que você estava olhando para os excluídos. Mas você não, você estava excluindo todo o resto. Quando você falou, eu falei, gente, mas como que ele trabalha só com os homossexuais? Por que ele trabalha só... Olha, entendeu? É como se o seu trabalho, ao invés de ser direcionado aos homossexuais, poderia ser direcionado para os homens. Você está entendendo? Não, você não estava, você estava era excluindo. Sim. E esse tipo uma pegadinha do direitos humanos. Quando você chega dentro do presídio, você sabe muito bem, eu também já tive dentro de presídio, o que acontece? Eles falam, o pessoal dos direitos humanos. Mas assim, você fala, mas como? Porque é como se o pessoal dos direitos humanos só olhasse para esses excluídos que são, na verdade, quem eles incluem. E o resto eles excluem. Tá entendendo? Então, não é essa a perspectiva. A perspectiva do Bert Hellinger é trabalho aberto para homens. Ponto. Muito obrigado. Entendeu? De nada. Então tá jóia, pessoal. Semana que vem é feriado, né? Não é isso, Geraldo? Sim, exatamente. Tá? Nós podemos concordar, professor. Então, muito obrigado a todos e a todas. Semana que vem é feriado, não estaremos em aula, já estamos com saudade já dessa belíssima aula. Muito obrigado, professora Isabela, obrigado a todos por estarem juntos aqui, sustentando esse campo maravilhoso. E até daqui 15 dias, se assim o Criador nos permitir. Boa noite a todos. Força para estudar. Tchau.